Nesse momento nós vamos abrir nossas Bíblias lá para Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, meus amados irmãos. Deixa eu somente recapitular aqui um pouco daquilo que temos estudado aqui. Nós não estamos fazendo a exposição em todo o livro de Tiago, mas estamos escolhendo alguns parágrafos desse livro para poder abordar aqui. Tá bom? Então Tiago, ele foi o irmão de Jesus, se converteu provavelmente após a ressurreição do Senhor. Ele se tornou pastor da maior igreja da época, que foi a igreja de Jerusalém. Lembra que Pedro diz lá, Lucas diz, registrando lá em Atos, que a igreja de Jerusalém se converteu 3.000 pessoas, depois se converteu 5.000 pessoas, e depois o número foi aumentando. E aquela igreja da qual Tiago era um pastor, tá bom? E ele era conhecido como um homem de oração. O apelido dele, de acordo com as tradições, diz que ele era conhecido como um homem que tinha os joelhos de camelo. Seus joelhos eram encalejados pelo tempo que ele dava a oração. E não é fácil ser pastor de mais de 5.000 pessoas. Mas em Atos capítulo 8 se teve uma dificuldade. A dificuldade que teve lá em Atos capítulo 8 foi que a perseguição fez com que aqueles irmãos judeus lá de Jerusalém fossem dispersos para outras regiões. E Tiago, como um pastor, não poderia estar presente com esses irmãos que foram dispersos por causa da perseguição, mas ele pôde escrever uma carta, que é mais do que simplesmente uma carta, são suas mensagens, eu creio, para trazer aqueles irmãos de volta ao caminho, corrigir alguns erros, exortar aqueles irmãos a permanecer firme na fé. Então, foi por isso que Tiago escreveu esta carta. E estamos aqui abordando no capítulo 5, versículo 13, né? Somente recapitulando aqui, irmãos, para a gente chegar, porque eu creio que faz parte de um parágrafo só aqui, tá bom? Então veja aí, Tiago capítulo 5, versículo 13, olha o que diz. Está alguém entre vós sofrendo, é a palavra sofrendo aqui para os irmãos não esquecerem, passando dificuldade, faça oração. Então devemos orar por aqueles irmãos que estão passando por momentos de dificuldade. Está alguém alegre? Agradeça a Deus, cante louvores. Está alguém entre vós doente? O que é que isso tem que fazer? Chama os presbíteros, que essa enfermidade aqui era resultado de um pecado, lembra muito bem. Como o irmão estava enfermo, não podia chegar para a igreja para pedir perdão e ser tratado do seu pecado, os pastores deveriam ir lá se esse irmão chamasse ele, se esse irmão demonstrasse arrependimento. E é interessante aqui, eu tinha até pensando, né? Muitas vezes, e hoje o pastor que vai na casa do irmão, tentando confrontar o irmão, tentando ajudar o irmão, mas quando a pessoa está arrependido, é para a pessoa chamar o pastor. Se não pode ir, chamar o pastor, ir lá confessar o pecado, não ao pastor, mas confessar o pecado a Deus e à igreja, para que assim ele venha a ser restaurado, não somente fisicamente, mas espiritualmente, tá bom? Por isso que ele diz, está alguém entre vós doente? Chame os pastores, os presbíteros da igreja, e este faça oração sobre ele, e ungindo com óleo em nome do Senhor, que o óleo era o medicamento daquela época, e a oração da fé, não a fé do moribundo, mas a fé do pastor, a oração da fé, tá bom? Salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se lhe houver cometido pecado, seriam perdoados. Que é isso que deve fazer. Está doente? Essa doença é resultado de pecado? Quer se arrepender verdadeiramente? Quer se restabelecer junto com a igreja? Como não pode ir para a igreja porque está doente? Chama os presbíteros e esse faça oração para que Deus restabeleça a saúde e os pecados sejam perdoados, né? E agora o que os irmãos devem fazer? Confessar, pois, os vossos pecados uns aos outros, aqueles a quem nós ofendemos, devemos pedir perdão, tá bom? Pedir perdão. E orar uns pelos outros. Devemos fazer isso, orar uns pelos outros, é nossa responsabilidade. E ele termina dizendo aqui no versículo 16, muito pode. Por que nós devemos orar uns pelos outros? Porque a oração tem poder, muito pode.
pela oração do justo a sua súplica. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. E ele, para ilustrar esse poder, que vale a pena orar por alguém, que quando você ora os resultados aparecem, ele dá um exemplo de quem? De Elias. Elias orou por 3 anos e meio, orou para não chover e por 3 anos e meio não choveu. Elias orou para que os céus mandassem chuva e a chuva veio. O que ele está dizendo é o seguinte, está vendo? Assim como Elias orou e os resultados vieram, Deus atendeu, assim também você deve fazer, orar por aqueles que estão passando por momentos de dificuldade, orar por aqueles que estão doentes, porque os resultados vêm. Já temos alguns irmãos agradecendo a Deus pelo que Deus está fazendo em nosso meio. Resultado das orações. Mas talvez alguém diga, pastor, é Elias. Elias que ora desse jeito. Porque Elias foi um grande homem. Mas é interessante que Tiago diz, olha, Elias era homem semelhante a nós. Sujeito aos mesmos sentimentos. Era igual eu e você. Agora, o que se destaca na vida de Elias é que ele orava com instância. E a palavra instância aqui, ele orava de coração. Ele orava com fervor. Ele clamava a Deus em oração em favor dos seus pedidos. Não era um homem que tinha uma vida leviana de oração, uma vida preguiçosa de oração. Não era um homem que orava somente quando queria, mas era um homem que sempre se colocava diante de Deus em oração, e Deus respondia as suas orações. É isso que Tiago está dizendo. Vale a pena orar. Prove orar por alguém que está passando por um momento de dificuldade. Prove orar por alguém que está doente. E você vai ver que os resultados aparecem, porque Elias também orou e o resultado apareceu. Mas ele orava com instância, com o coração. E agora no versículo 19 a 20, Tiago aqui, ele manda nos orar pelos irmãos que estão desviados. E o tema que eu mandei a irmã Lídia colocar aí na live foi: o que a igreja deve fazer com os desviados? Com aqueles que se desviam da verdade. O que a igreja deve fazer? Tiago nos ensina. Tiago nos ensina. O que a igreja deve fazer com aqueles irmãos que estão desviados. Vamos ler? E vamos meditar nesse excelente texto. E se as dúvidas assim aparecerem, vocês vão ter a oportunidade de tirarem, tá bom? Se eu não souber hoje, responderei outro dia. Mas veja no versículo 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, ele está dizendo aqui, existe uma possibilidade grande. Está dizendo, olha, ele está mostrando, se alguém se desviar da verdade, ele está mostrando que existe essa possibilidade e é grande. Alguém pode dizer, pastor, mas é impossível um crente se desviar. Não. É possível e muito possível, por isso que Tiago está dizendo aqui. É mais possível um crente se desviar do que ele permanecer firme, no sentido de dificuldade. É mais fácil um crente se desviar do que ele crescer espiritualmente. Mas olha o que ele diz: meus irmãos, se alguém dentre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, veja aí, sabei que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecado. Então perceba, meus amados irmãos, que existe essa possibilidade grande de alguém se desviar. Quando eu estou dizendo assim que há uma possibilidade maior de alguém se desviar, mostrando assim que tem pessoas que dizem, pastor, comigo não. Até um pastor estava me dizendo que quando ele estava no seminário e alguém chegou para ele e disse, eu já tentei me desviar várias vezes e não consegui. Como é que é? Alguém já tentou se desviar e não conseguiu? Não. Se desviar é fácil demais. Difícil é permanecer até o fim. Firme no Senhor. É isso que eu gostaria, é isso que eu quero enfatizar. Quando Tiago diz, se alguém. Então, entendemos aqui, amados irmãos, que o contexto aqui é de oração também.
Por isso que nós vamos também enfatizar na questão da oração. Tiago está aqui mostrando também que fica aqui subentendido aqui que estes irmãos que se desviam da verdade, eles precisam das nossas orações. Se nós temos que orar pelos enfermos, se nós temos que orar por aqueles que estão em grande dificuldade, por que não podemos também orar por aqueles que estão se desviando da verdade? Mas muitas vezes as nossas atitudes não é de oração. Muitas vezes as nossas atitudes, amado, é de condenação. Nossa atitude não é querer reconciliação daquele irmão, mas é condenação daquele irmão. Ficamos maravilhados a Deus por textos como esses, tá bom? Como texto como esse que nos ensina, que nos faz realmente, nos corrige de algumas atitudes que porventura nós possamos tomar errado. Então, desviar aqui da verdade é simplesmente viver em pecado. Viver em pecado. E é interessante observar no próprio livro que você vai perceber que Tiago vem falando sobre isso. Por exemplo, Tiago capítulo 4. Tiago vai falar do mundanismo que havia naqueles irmãos. Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Capítulo 3. E a dificuldade com a língua. Onde pessoas pecavam com suas próprias línguas, acusando, falando mal dos irmãos. Isso é evidência de alguém que está se desviando. Capítulo 2, quando Tiago diz: vocês dizem que têm fé, mas não têm obras. É evidência de alguém que está desviado. No capítulo 1, alguém que questionava Deus porque estavam passando por um momento de dificuldade, culpando certamente a Deus pelas suas dificuldades, isso é resultado. Alguém que ouvia e não praticava, é de resultado, evidência de alguém dentro da igreja que estava se desviando. Capítulo 5, patrões sendo injustos, tratando mal os servos também não sabendo lidar com a situação. Então Tiago está falando para esses irmãos, já estavam falando, que alguns pecados já estavam sendo evidentes na vida desses irmãos. Que eles estavam se desviando da verdade. Eu estava lendo hoje um comentarista que ele disse o seguinte: se um de vocês se desviar da verdade, Tiago trata o indivíduo aqui separadamente dentro da comunidade como se refere a um de nós. Quando ele diz se alguém, então ele está se referindo a alguém dentro de nós. Ele não está se referindo aqui a descrente, não. Ele está se referindo a pessoas crentes, pessoas que pertencem à igreja. E ele diz: se por acaso esse irmão que pertence à igreja, ele se desviar, a palavra desviar aqui é se ele se afastar. E o sentido aqui, se ele se afastar, seja por motivo de influência de alguém, ou foi por motivo de escolha própria dele, que existe essa possibilidade. Ele falou com respeito ao capítulo 1, né? Ninguém vos engane. Pode alguém ser enganado por outro. Pode alguém ser iludido por outro. Pode alguém ser enganado pelo pecado, pelo inimigo. Mas pode também, o sentido dessa palavra aqui, se desviar, pode ser alguém que decidiu realmente se afastar da igreja. Por uma escolha própria. Quantas pessoas a gente vê que decide: pastor, eu quero sair da igreja, eu não quero mais servir ao Senhor, eu quero não ter comunhão mais com Cristo. Isso é uma escolha. E existe alguém que nós percebemos que muitas vezes são influenciados por outros. Mas é interessante que Tiago diz aqui, e ele vai enfatizar aqui, que a igreja do Senhor, ela é responsável pelo bem-estar espiritual daquele irmão que se desviou. Nós vamos enfatizar bem isso, amados irmãos. Nós que fazemos parte da nossa igreja local, você que faz parte de uma igreja local, se alguém da sua igreja se desviar, a igreja ela é responsável
pelo bem espiritual daquele irmão. Ela é responsável para ir atrás daquele irmão, que é isso que Tiago vai dizer aqui. Agora, primeiramente, antes de enfatizar isso, eu quero dizer que o desvio não acontece do dia para a noite. Por isso que a palavra desviar tem um sentido também de alguém que foi passear. Alguém que foi, aos poucos, se aproximando do mundo e se tornando inimiga do mundo. E isso não acontece de uma hora para outra, a decadência espiritual. É de forma gradativa, de forma lenta. É interessante quando Paulo está preso, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, e ele escreve para Timóteo assim, dizendo a Timóteo que deveria vir até ele, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Então veja aí que Demas, um jovem promissor, um jovem que iniciou bem, um crente que permaneceu sendo o companheiro de Paulo, quando Paulo já está no final da sua vida, diz, ó, Demas, ele abandonou. É possível, amado. Quantas pessoas a gente já tem visto que abandonaram a fé, se desviaram, eu estou se referindo a crente. Quantos corriam bem, já conosco não correm mais. E aqueles que estão frios estão. E isso não acontece de um dia para a noite. É algo que vai se aproximando aos poucos dos mundos. Alguém que vai sendo atraído pelos prazeres sensuais. Alguém que começa a ser atraído pelos bens materiais. Alguém que começa a ser atraído pelo poder do mundo. Alguém que começa aos poucos e depois abraça o mundo. E namora com o mundo. E se apaixona com o mundo. E ele diz aqui, meus amados irmãos, se alguém for desviar da verdade, a verdade aqui é a palavra de Deus. Essa mesma palavra que no capítulo 1, se você ler aí, capítulo 1, versículo 18, veja aí, capítulo 1 de Tiago, versículo 18, diz, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra da verdade. Foi esta palavra que nos deu vida. Foi o evangelho do Senhor que nos transformou, que nos fez nova criatura. É esta mesma palavra que em João 17, Jesus orando pelos seus discípulos, que santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. E nos faz entender aqui que esses irmãos, aos poucos, começaram se desviando da palavra. Começaram esquecendo sua leitura bíblica. Começaram a não mais receber os conselhos de Deus. Começaram a não mais ouvir os conselhos da palavra de Deus através do pregador. Já não participavam mais dos cultos. Eram ouvinte, quando participavam, lembra, eram ouvinte, mas não praticante dessa verdade. E por isso começou a se desviar da verdade. Cuidado, meus amados irmãos. Cuidado. É possível, sim. Todas as vezes quando alguém está fraco espiritualmente e ausente dos cultos, quando nós vamos confrontar ele, a primeira coisa que eu pergunto é como você tem estado com respeito à sua leitura bíblica? E a primeira coisa que eu escuto é, pastor, eu não tenho lido a Bíblia. Se não ler a Bíblia, meu amado irmão, se não praticar a palavra de Deus vai se desviar. Vai se desviar. Alguém não consegue viver bem espiritualmente, perseverar espiritualmente na vida cristã sem a Bíblia. Sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. E é isso que Tiago está dizendo. É possível alguém se desviar? É. Se desviar de quê? Da palavra. Mas esse desviar não é de uma hora para outra. Examine a sua vida. Em alguns momentos que você esteve fraco espiritualmente, como foi que isso aconteceu? Pela distância, porque hoje você leu a Bíblia, amanhã já não quis ler mais. Passou um dia, depois 2 dias, 3 dias,
E quando você não precisa passar muito tempo, não. Quando passar uma semana sem ler a Bíblia, você vê que você já está realmente uma pessoa realmente sujeita às tentações. As tentações chegam com mais força, com mais empenho. E você está tão fraco que não resiste. Não resiste. Agora, veja no versículo aqui, no versículo 20, para depois eu tratar de novo o 19 e 20. Mas diz: sabeis que aquele que se converteu pecador do seu caminho errado, lembra que o caminho é errado, e há caminho que aos homens parece direito. O provérbio diz isso, mas são caminho de morte. Podemos aplicar nesse texto aqui. Há caminhos que aos homens parece direito. Aquele jovem, sabe? Ah, pastor, eu não quero mais o evangelho não. Alguém chegou para mim um dia, um jovem, quando eu estava fazendo faculdade, se desviou, fui conversar com ele, disse: ah, pastor, minha vida agora é outra, meus olhos se abriu, os horizontes foram abertos para mim, e eu não quero ser mais aquela pessoa taxada dentro de uma igreja. E eu perguntei a ele: o que foi que se abriu para você? Me diga. Então, há caminhos que aos homens parecem direito. Ah, eu estou bem. Tem gente que se desvia e começa: ah, estou bem demais, olha que coisa maravilhosa, eu estava preso, Há caminho que aos homens parece direito, mas ao final é caminho de morte. Veja o que Tiago diz: sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele. Mas espera aí, o que é isso, pastor? Salvará da morte a alma dele. O crente pode perder salvação. Aqui não está se referindo à perda de salvação. Tiago está se referindo aqui a crente. A crente que se desviam da verdade. E que ao se desviar da verdade, ele está correndo um perigo de ser morto. Não está se referindo a uma morte eterna, mas uma morte física. A uma morte física. É possível sim alguém se desviar e Deus discipliná-lo. Hebreus capítulo 12 diz que o Senhor disciplina aquele a quem ele ama. A quem ele ama. Alguém comentando esse texto diz que Deus primeiro dá umas palmadas em seus filhos rebeldes, e se eles não se sujeitarem à sua vontade, poderá retirá-los do mundo, para que a desobediência desses rebeldes não faça outros se desviarem. Percebe lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, quando Paulo estava escrevendo sobre a ceia, aqueles irmãos não estavam participando da ceia de forma digna, vivendo em pecado, em divisões, em imoralidade. Paulo diz: eis a razão porque há entre vós muitos fracos. Aqui é a palavra para doente. E doentes, a palavra doente aqui é de alguém que já está no estado mais avançado na enfermidade. E não poucos que dormem. Olha, a palavra dormir aqui é que morreram. E ele diz: não foi poucos que entre vós morreram. Morreram resultado de quê? De disciplina. E por que o Senhor faz isso? Porque ele tira por amor ao pecador e por amor também à igreja e no nome dele. Ele faz isso, ele tira, ele remove aquele crente. Para que ele não continue vivendo, dando mau testemunho, escandalizando o nome do Senhor. Ananias e Safiras, Atos capítulo 5. Venderam a propriedade, querendo demonstrar orgulho, pegou a parte daquela propriedade, ficou para si e disse aos apóstolos que estava dando todo o dinheiro. Combinaram com Deus, dizendo a eles, né? Nós vamos dizer que esse é o dinheiro todo da propriedade. Nós não vamos dizer que ficamos com a parte não, para que ele veja que nós somos homens de fé, que nós somos pessoas espirituais e assim eles possam nos elogiar e tudo. Mas eles ficaram com a parte. Quando Ananias foi entrando na igreja, no culto, Pedro disse: para aí, Ananias, pare aí. Pare aí.
Por que você mentiu para Deus? Não? Sim, você mentiu para Deus. Você disse que vendeu a propriedade somente por esse valor que você está trazendo aqui, mas não foi por esse valor, você ficou com uma parte. Agora, não era para você ter feito isso, Ananias. Por que não era? Porque se você quisesse ficar com dinheiro, você ficaria porque o dinheiro é seu. A propriedade é sua, ninguém obrigou você a vender, mas porque você mentiu para com Deus. Aí vai lhe sepultar agora. Ananias caiu morto no meio da igreja. E os homens pegaram e sepultaram Ananias. Mais tarde chegou a esposa dele, que havia sido combinado. E a esposa dele novamente, olha, esses foram que levaram seu marido para a sepultura, ele vai também te levar, ela, puf. E diz que ali houve temor perante os irmãos. Você já imagina se Deus fizesse isso hoje? Você imagina quem peca contra Deus, quem tenta mentir, quem mente para Deus? Ah, pastor, eu nunca menti. Mente. Mente sim. Quando muitas vezes o irmão pergunta, por que você não foi para a igreja? Ah, não fui para a igreja porque eu estava com a dorzinha. Não foi a dorzinha de cabeça, não. Você não foi para a igreja porque você não quis. Eu não estou julgando, estou dizendo que muitas vezes acontece isso. Eu tenho até dificuldade de perguntar ao irmão por que não foi para a igreja, para que o irmão não minta para Deus. Mas imagine se todas as vezes que alguém mentisse, Deus matasse. Mas por que Deus fez isso ali? Porque a igreja estava crescendo. Foi no início, para que os irmãos entendessem que a igreja do Senhor é realmente séria. Realmente séria. Então, amados irmãos, é por isso que é perigo alguém se desviar da verdade. É perigo alguém se desviar do caminho. Por esta razão, por ser perigosa, nós temos que orar por esses irmãos. Nós temos que ajudar esses irmãos. Aqueles que já se desviaram e aqueles que estão para se desviar, nós precisamos ajudar esses irmãos. Talvez seja esse o pensamento de Tiago. Tiago está dizendo, eu estou longe, porque ele estava em Jerusalém. Vocês, irmãos, se alguém entre vocês se desviar, pelo que eu estou ouvindo aí, há muitas dificuldades entre vocês, por isso que ele escreveu essa carta, mas se alguém entre vocês se desviar, vocês, meus irmãos, vão atrás deles. Vão atrás deles, porque isso é perigoso, alguém crente se desviar, que Deus pode tirá-lo, não condená-lo mais. Deus pode tirar. Então perceba que o que Tiago está dizendo aqui é que é possível sim alguém se desviar do caminho, é possível alguém se afastar do Senhor, da sua palavra, sair da igreja, é possível ter alguém que já esteja desviado dentro da igreja esperando uma oportunidade para poder sair. Isso acontece de forma gradual, de forma lenta. E o que Tiago está nos chamando a atenção aqui para aqueles irmãos meus irmãos, vocês aí, devem estar atento. Se alguém se desviar da verdade, vocês aí devem tentar ajudar. Por quê? Porque é perigosíssimo alguém que se desviou da verdade. Ninguém pode brincar de ser crente. Ninguém pode brincar com o pecado. O pecado é terrível. O pecado sempre vai conduzir o ser humano a um caminho perverso e perigoso. E Deus, por amar a sua glória, por amar a sua igreja, por amar o pecador, ele disciplina o pecador. E é isso que Tiago está dizendo. Olha, meu amado irmão, se esse irmão que está aí se desviando, se ele se desviar, ele está num caminho errado. E esse caminho errado levará ele à sua morte física.
e o que nós temos que fazer. Veja aí o que é que nós temos que fazer. Fica subentendido que nós devemos orar. O que fazer, o que a igreja deve fazer com alguém desviado. Fica entendido aí no texto, no parágrafo, que o que Tiago vai nos chamar a atenção é que nós devemos o quê? Orar. Orem. A pergunta que eu faço para mim e para você, eu estudando esse texto, eu fiz para mim. Você tem orado pelos irmãos que se desviaram da igreja? Você tem orado? Você tem orado por aqueles que estão fracos espiritualmente? Por aqueles que estão necessitando das nossas orações? Nós temos orado, amados. A segunda coisa que Tiago nos ensina aqui é se alguém, veja aí no versículo 19, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter. O que nós temos que fazer é levar esse irmão a voltar. Converter é dar meia volta, é alguém que está saindo do caminho, caminhando, e ele dá meia volta. E aqui ele está falando de conversão de crente. É possível um crente se converter? Sim. Se ele se desviar, ele pode se converter novamente e voltar para a comunhão da igreja. Voltar à comunhão com o Senhor. E ele diz aqui, ó, se alguém o converter essa pessoa. Agora, converter aqui essa pessoa é levá-lo ao arrependimento. Lembra de Tiago capítulo 4? Que Tiago ele mostra como deve ser esse converter-se, esse arrependimento desse irmão. Tem que ser por meio de chorar. Vocês devem lamentar o pecado, vocês devem estar tristes pelo pecado, vocês devem chorar. Isso é converter. Não é você novamente chegar lá, irmão, que bom, vou sair daqui, mas tá tudo não. Você tem que chorar pelo pecado. Chorar por aquilo que você fez. E nós temos que ir atrás de você para que nós possamos lhe ajudar, para que você volte arrependido para casa, como filho pródigo. Arrependido para casa. Então, alguém comentando disse o seguinte: e alguém o converter. Naturalmente também Tiago sabe que apenas Deus pode converter uma pessoa. Isto é, somente Deus pode levar essa pessoa ao arrependimento. Contudo, Deus precisa de instrumentos humanos. A mão do bom pastor que se estende aos perdidos tem dedos humanos. E estes dedos humanos somos nós. Nós somos o instrumento que Deus utiliza para trazer esses irmãos de volta. Crendo nós que somente Deus pode tocar no coração dele, somente Deus pode agir, mas Deus nos usa, orando por ele e indo até ele para poder ajudá-lo. Jesus mostra como isso deve ser feito. Veja aí em Mateus, abra comigo aí em Mateus. Jesus nos mostra como deve ser feito esse serviço aí, de trazer de volta um irmão que se converteu. Veja Mateus capítulo 18, né? A palavra de Deus é muito maravilhosa, né? Mateus capítulo 18, versículo 15, amados irmãos. Versículo 15 ao versículo 18. Mateus capítulo 18, versículo 15 ao 17. Não ao 18, mas ao 17. O Senhor nos mostra como deve ser esse serviço de converter o irmão de volta à comunhão da igreja. Esse irmão que se desviou. Veja o que diz: se o teu irmão pecar contra ti ou pecar, vai ardio entre ti e ele só. Você soube que tem um irmão que pecou? Ou ele pecou contra você ou ele pecou contra a igreja? Você soube disso, o que é que você vai fazer? Você não vai espalhar. Você não vai dizer, olha, aquele irmão é carnal. Você não vai condenar aquele irmão, porque muitas vezes é mais fácil a gente fazer isso. É irresponsável, é porque não se importa com Deus, é porque isso e isso não. Não, amados. Paulo diz, tu que está em pé, cuidado para que não caia. Isso daqui também pode ser, é para nós. Se alguém se desviar, nós podemos. Por isso que precisamos entender isso. Muitas vezes nós achamos que nós não
Vamos nunca se desviar. E os que se desviam porque é um carnal e tudo. Não, ele não cuidou. Ele não vigiou. Mas quando ele se desviou, ele agora precisa da nossa ajuda. E Tiago coloca essa responsabilidade em cima dos nossos ombros. Não é somente do pastor, não. Irmãos, é em cima. Do pastor, sim. Mas também é de todos. E Jesus está dizendo aqui, ó. Se o irmão pecar, vai você e ele. Ele não disse o pastor, ele disse, vai você, é responsabilidade de você. O pastor também faz isso. Isso já é normal na vida do pastor. E diz, olha, você vai lá, vai arguí-lo, vai repreender entre você e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É isso daqui. Se ele te ouvir, te der ouvido. Você soube, por exemplo, você soube que tem um irmão que está andando com uma pessoa que não é uma boa companhia para ele. E você já começa a perceber que a atitude daquele irmão já está sendo diferente quando ele começou a andar com essas más companhias. Você já percebe que ele já está faltando os cultos. O que é que você tem que fazer? Você vai lá, meu irmão. Deixa eu contar aqui, conversar com o irmão. Eu tenho percebido que o irmão não tem sido frequente mais nos cultos. Eu percebo que a pessoa com quem você está andando, realmente eu penso que ela possa estar lhe influenciando. Ah, irmão, realmente é verdade. E você vai repreender ele com amor, como a Bíblia diz. A gente vai falar sobre isso. Ah, realmente é verdade. Eu vou deixar de andar com essa pessoa, eu vou frequentar os cultos, eu vou nas terças, eu vou na quarta. Ganhaste o teu irmão. Mas muitas vezes a gente não quer fazer isso. Muitas vezes a gente não quer aliviar a carga. Quando Paulo diz levar as cargas uns dos outros. Muitas vezes a gente quer botar mais carga ainda. Aí um carnal, tá vendo aí perdendo o culto. O pastor deveria logo levar para a sessão para ser tirado o nome dele. Será que essa, amados, é a atitude que Jesus está ensinando? Não. Veja o primeiro passo. Vai ter esse passo, mas veja o primeiro passo. Vai lá você dois. Só você. Se ele te ouviu, amém. Resgataste o irmão. Resgataste ele da morte, que pode, se ele se desviar, ele pode morrer. Resgataste, amém. Mas olha o que ele diz no versículo. Se porém não te ouvir, se ele não quis te ouvir, se ele não quis te atender, você vai desistir? Não. Toma ainda contigo 2 ou mais pessoas. Vai lá. Ele não quer te ouvir? Vai mais outra pessoa. Chama outro irmão espiritual. Meu irmão, vamos conversar com o irmão. Ora por ele. Eu estou sentindo a ausência dele. Fui falar lá, ele me tratou mal. Ele não quer me ouvir. Vamos, talvez nós dois, a gente possa convencer ele. E na dependência de Deus. Orando. Não esqueça de oração. Chegou lá, confrontou o irmão. Se ele te ouviu vocês dois? Amém. Mas ele continua. Se ele continuar não te ouvindo, o que é que você vai fazer? Você vai levar agora o irmão para a igreja. O assunto do irmão você vai levar para a igreja. E a igreja vai lá depois, na figura do pastor, na figura dos diáconos, vai lá e vai conversar com o irmão. Ele não quis também ouvir a igreja. O que é que a igreja tem que fazer? Aí não tem outra. Veja o que a igreja tem que fazer aí. Olha, Jesus disse, né? E se ele não os atender, diz a igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. O que é um gentil e publicano? Era 2 qualidades de pessoas, 2 grupos de pessoas que os judeus piedosos não falavam com eles. Passavam distante dele. Não é que Jesus estava apoiando essa atitude dos fariseus. Não era isso, porque Jesus tinha contato. O que Jesus estava dizendo, ó, se a pessoa que você tentou ajudar, ele não quis, então faz o seguinte, se separa. E aí você continua só orando. Não vai mais lá não. Evita de falar com ele. E deixa orar e agora o caso vai estar com Deus. Aí agora é com a mão de Deus. Aí agora é com Deus que vai. E se for filho mesmo, se a pessoa for crente mesmo, se prepare porque a lapada é grande. Se prepare que a lapada é grande.
Mas veja que se teve essas etapas para ajudar o irmão. O que acontece, amados, é que na primeira etapa a gente já não quer ir lá. A gente já começa a menosprezar o irmão. A gente já começa a olhar com o irmão com outros olhos. A gente já começa, a gente vê o irmão na rua e já não quer falar com o irmão porque no domingo ele não foi para a igreja. A gente já não quer mandar uma mensagem do WhatsApp para o irmão. Não é isso, meu amado, que a Bíblia nos ensina. Lembra que um dia a gente pode estar na mesma situação desse irmão e precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda, pelo amor de Deus, meus irmãos. No dia, Deus me livre, mas se um dia eu errar, eu preciso de pessoas assim. Eu preciso de pessoas assim. No início do meu ministério aqui, ainda novo, eu agradeço a Deus pelos diáconos que Deus colocou sobre a minha vida. Um dia eu ia tomar uma decisão, o diácono me chamaram e disse: olha, pastor, nós respeitamos muito o senhor e tudo, mas eu acho que essa decisão não é muito boa, não. E eu pensei bem, foi difícil no início, né? A gente orgulha alguma coisa, mas eu pensei bem, eu disse: realmente é verdade. Depois eu agradeci a eles, por ele ter me alertado. E eu gostaria que as pessoas fizessem assim. Eu acho que eu e você também gostaria, porque a gente não faz. Quando alguém se desviar, a igreja tem que orar e tem que ir atrás ajudar essas pessoas. Nós temos errado, meus amados irmãos. Eu estou nos referindo porque alguém disse que onde a igreja erra mais, no sentido geral. Não estou falando só da igreja batista aqui, local da qual eu sou pastor, não. Geral, nós temos errado nesse ponto. Nós muitas vezes não temos obedecido o que o Senhor tem nos dado. Nem Tiago. Ele precisa ser convertido. Ele precisa mudar de rumo. Ele precisa aquela pessoa tomar novamente o caminho certo. E é Deus que vai fazer isso, mas Ele vai nos usar. Mas os crentes, pastor, precisam ser convertidos? Sim. Lembra que Jesus disse a Pedro? Em Lucas 22, 32... Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, quando se converter. Em João 21 a gente mostra a conversão de Pedro. Não foi de salvação, ele já era um apóstolo, ele já era um discípulo, ele já era crente. Mas lembra que ele errou várias vezes? E disse: quando você fizer isso, fortalece teus irmãos. Leia a carta de 2 Pedro e 1 Pedro. 1 Pedro. Se Pedro não fez isso, Pedro escreveu uma carta encorajando os irmãos a permanecer firme e a amar ao Senhor mesmo diante das lutas. Leia a carta de 1 Pedro. Leia Hebreus. A carta aos Hebreus é um chamado aos crentes de novo à verdade, porque haviam se desviado. Leia comigo aqui, veja aí Tiago, antes de Tiago, veja aí Hebreus capítulo 10. A gente conhece muito o versículo 25, né? Mas veja Hebreus 10, 24. E a carta aos Hebreus é para encorajar os irmãos a permanecerem firmes, não se desviarem. Olha o que diz em muitos outros textos, mas deixa eu ler esse. Olha o que diz Hebreus 10, 24. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Considere uns aos outros. Tenha consideração por todos. E um dos problemas de Tiago, sabe o que era? A acepção de pessoa. Falava com um e outros não dentro da igreja. E Hebreus diz: olha, considere todos como seus irmãos, como alguém valioso aos olhos do Senhor, como alguém que ama a Deus. Considere. E faça o quê? Estimule esses irmãos ao amor e às boas obras. Estimule esses irmãos ao serviço. Motive esses irmãos.
Ele está falando daqueles que estavam se desviando. É isso que nós devemos fazer. E no versículo 25 ele diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos o que? Admoestações, encorajando esses irmãos. Paulo também falou em Gálatas 6, 1, Paulo disse: olha, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, que falta é pecado, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura e guarda-te para que não seja também tentado. Irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, em alguma falha, se alguém está se desviando da verdade, vai lá, corrige esse irmão com amor, para que ele se apegue novamente à verdade. Apegue à verdade. Agora é interessante aqui, veja Tiago, volta aí para Tiago, né? Agora, isso só vai ser possível orar pelo desviado, ou por aqueles irmãos que estão fracos na fé, ir até ele para tentar trazer ele de volta. Isso só vai ser possível se nós tivermos amor. Olha o que diz aqui, olha. Sabeis que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará a alma dele da morte e cobrirá multidão de pecado. Aqui é uma atitude de amor. É preciso ter essa atitude. É interessante que, como 1 Pedro e Tiago, eles tiraram essa mesma frase. Veja 1 Pedro que diz o seguinte: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Da onde Tiago e Pedro tiraram essa frase, multidão de pecado? De Provérbios capítulo 10, versículo 12, que diz: olha, o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. É isso que está sendo embutido aqui. Tiago está dizendo: só é possível você fazer isso se você tiver amor. Não é que você que vai perdoar os pecados. Na verdade, quem perdoa os pecados é Deus dele. Mas essa é uma expressão para mostrar que o amor leva você a ajudar aquele irmão. Agora, amor não é que você vai concordar com tudo. Não é que o irmão peca. Se o pecado dele realmente o pecado dele ofendeu ele, você vai chegar lá no irmão e vai dizer: irmãos, olha, vamos voltar para a igreja e deixa isso para lá. Não, você vai ter que corrigir. Irmão, você tem que se arrepender. E isso é um ato de amor. Quem ama, se disciplina. Porque Deus nos disciplina? Porque Ele ama. Então, não é que você vai varrer o pecado para debaixo do tapete, não. Não é isso, não. Você vai corrigir tudo. E se o pecado dele se tornou público, Tiago já vinha falando. Lembra que nós tratamos aqui? Contra a igreja. Contra a igreja. Ele tem que pedir perdão à igreja. Isso é um ato de amor. Se ele está arrependido verdadeiramente, ele vai se submeter à disciplina da igreja. E a igreja vai disciplinar ele por amar a ele e por querer corrigir o erro dele. Mas orar e ir atrás é um ato de amor. Nós só vamos fazer isso se nós amarmos. Lembra, amar não significa varrer a sujeira para debaixo do tapete. Onde há amor também deve haver verdade, porque Paulo disse em Efésios 4,15, seguindo a verdade em amor. Amor e verdade. Como amor, eu tenho que ir atrás do meu irmão, tenho que orar com o meu irmão. A verdade, eu tenho que corrigir ele do erro dele, do pecado dele, restaurar ele. E onde há verdade e a confissão honesta de pecado e purificação concedida por Deus. O amor não apenas ajuda o transgressor a encarar seus pecados e a tratar deles, como também lhe garante que, uma vez perdoado, esses pecados nunca mais será lembrado. Quero concluir, meus amados irmãos, chegando para a conclusão. Alguém disse que é necessário que cerquemos particularmente as pessoas jovens com nossa intercessão.
Você tem orado pelos jovens? Eu me converti aos 16 anos de idade. Aos 16 anos. Só Deus sabe as lutas que um jovem passa. Só Deus sabe. Nós temos que, como essa pessoa disse, nós temos que cobrir os nossos jovens, cercar os nossos jovens com as nossas orações. Nós somos responsáveis pelo bem-estar de nossos irmãos. Não esqueça disso, não. E seremos culpados diante de Deus se não avisarmos Ele dos seus pecados. Nós somos aquele atalaia que quando o inimigo se aproxima, a gente tem que avisar. E se nós vemos que o irmão está se aproximando dele, o inimigo, a gente está vendo e não avisa, e se aquele irmão morrer, nós vamos ser culpados. Ser culpado. Irmãos, que Deus nos ajude a entender essa verdade. Tiago é inspirado por Deus e essa carta, por mais que tenha muita teologia, mas é muito prática, que precisamos colocar em ordem na nossa vida. Agora devemos fazer isso novamente. Alguém comentando esse texto aqui, um outro comentarista, ele disse: repreender com amor uma pessoa que está desviada da verdade é uma das tarefas mais difíceis no trabalho da igreja. É mais difícil, amado. É mais fácil falar do irmão, é mais fácil condenar o irmão, é mais fácil dizer para o outro vai dizendo para o outro, mas você corrigiu o erro daquele irmão? Você foi lá para dizer que o que ele fez foi errado? Porém, com a preocupação amorosa, a igreja deve procurar aqueles que se desviaram da verdade e instá-los a voltar. E esse é o propósito de Tiago. É mostrar aos crentes perdoados que eles devem trabalhar juntos para o bem-estar mútuo da igreja. Trabalhar muito para o bem-estar da igreja. Quem deve cuidar da igreja não é somente o pastor, mas não é somente o pastor. É todos que é responsável pelo bem-estar da igreja. Mas eu sou responsável como líder também. Por isso que eu peço, ore por mim. Muitas vezes não sabemos como agir. Sou novo ainda no ministério, necessito muito. Ore para que Deus nos dê amor, que Deus nos dê compaixão, que Deus nos anime. Ore pela igreja, que olhe para cada um dos seus irmãos com amor, porque o mundo quer nos tragar. Satanás, ele anda como um leão querendo nos destruir. Quantas vezes, não reclamo, muitas vezes escuto reclamações de pessoas: pastor, eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda. Mas também o pecador tem que pedir ajuda. Nós temos que ir, mas se você puder pedir, peça. Peça. Que Deus nos ajude. Agora eu quero terminar aqui o seguinte, fazendo uma aplicação outra aqui. Apesar da interpretação básica desse texto ser realmente para crente, nós podemos também fazer uma aplicação para o perdido, para o descrente, para aqueles que estão no mundo, que não conhecem Jesus. E o que nós devemos fazer com essas pessoas? Devemos ir atrás dela, ter compaixão por ela, amor por esses perdidos, pregar o evangelho para eles. Como alguém pregou para mim, eu tenho que pregar para eles, para que eles conheçam Jesus como Salvador da sua vida, para eles não serem condenados eternamente. Tiago está falando de uma morte física, mas eu estou se referindo aqui, se o pecador descrente morrer nos seus pecados, morrer na sua incredulidade, sem ter entregado a sua vida a Jesus, ele vai passar uma eternidade no lago de fogo. Isso eu tenho, amados irmãos, tenho que ter consciência, eu tenho que ir em busca do pecador. Talvez Deus está dando essa oportunidade através dessa pandemia. A igreja estava parada. A igreja precisava ser movimentada, a igreja precisava sentir algo do Senhor. Porque lembra que é a nossa responsabilidade.
de ir atrás do pecador, comunicar a ele que somente Jesus salva, que ele precisa se arrepender, que ele precisa entregar a vida em tuas mãos. Vamos fazer isso, meus amados irmãos, porque o pecador está no caminho errado. E Provérbios diz: há caminho que ao homem parece direito. Eles acham que está tudo bem com eles, está mil maravilhas com eles, mas não está não. Eles estão caminhando para uma eternidade sem Cristo, para uma eternidade sem Cristo. Que Deus nos ajude a orar pelos irmãos que estão fracos na fé, que se desviaram. Ore por eles e vamos em busca deles. Se eles não querem, nós não vamos trazer a força. Se eles não demonstram arrependimento, nós não vamos trazer a força. O que a igreja vai fazer? Entrega ao mundo. E aí Deus que vai realmente fazer isso. Tá bom? Tratar usando meios e sofrimento para quebrantar, e se não quebrantar, Deus um dia vai tirar. Mas é nossa responsabilidade.